E aí galera, beleza? Palmas, aplausos e confete. Biru tá na área com mais uma entrevista espetacular. Essa entrevista de hoje, gente. Estou esperando há muito tempo. Mas antes de apresentar o meu convidado, eu quero aqui pedir a você que dê um like, seja inscrito no nosso canal, compartilhe esse vídeo. E já vou deixar aqui para vocês Bruno Melo, Corcoran da Baixada. Dá o seu salve para nossa galera. Biruta, tudo bem? Boa noite. Estamos recebendo hoje o nosso amigo Leandro Matos, conselheiro tutelar. Está hoje na nossa entrevista, tirando nossas dúvidas também, como da população. Leandro, seja bem-vindo, tá, meu amigo? Obrigado a todos, obrigado Biruta, obrigado a você, Melo, obrigado ao nosso amigo aí, Denner. É com muito prazer e satisfação que quando eu recebi esse convite, estou aqui para, com um pouco de conhecimento que eu tenho, tentar transmitir de forma agradável e suave à população para entender um pouquinho melhor, o que é o Conselho Tutelar. Justamente, isso aí, por isso nós que fizemos esse convite a você. Estávamos aqui conversando, eu, Bruno, nossa assessoria aqui, o Dani, né, nosso produtor, e, vamos conversar com quem? E o Bruno falou, vamos conversar com o Leandro Matos, do Conselho Tutelar. E já iniciando, eu te pergunto, o que te levou a trabalhar no Conselho Tutelar? Então, Biruta, Melo, meu nome é Leandro Matos, mais uma vez, como foi apresentado, sou casado, tenho 3 filhos, lindos e maravilhosos, um de 17, um de 12 e uma de 1 aninho. E tudo começou na igreja, época da igreja. E na igreja, com desempenho, desenvoltura lá, cuidado, então as pessoas viram que eu tinha um intuito com as crianças, e começou esse trabalho com jovem adolescente, aonde eu cheguei a ser coordenador. Daí para frente, quando a gente pega aquela confiança da criança, a criança vem trazer muitas informações. Informações boas, informações que traziam dúvidas de algum tipo de negligência. E aí é onde eu passei a ter um entendimento que eu precisava saber mais para onde direcionar e para onde eu poderia socorrer essas crianças. Aí veio o Conselho Tutelar na sua vida. Primeiro eu fui buscar amparo no ECA. Conhecimento. E aí o ECA me apresenta o conselho. Já ajudei um amigo que foi conselheiro também, mas eu vi que eu poderia fazer um pouco mais. E na minha infância, eu tive algumas desprazer, de ter alguns gestos que me levou, como é que eu posso dizer, a um constrangimento. E isso me elaborou uma ansiedade, sabe, de abraçar a causa. Pô, legal, muito bom, muito bom. Bruno, pergunta para o nosso amigo. Leandro, uma pergunta que também me deixou um pouco constrangido também no colégio. Às vezes brincava com alguns também, era bullying. Chamavam um de gordinho, um de... outros tipos de brincadeiras que eram sem graça. Porque a pessoa que está sendo chamada, está sendo... a gente brincando naquele momento, ela é um bullying com a criança. Antigo apelido, né? Apelido. Na nossa época, Bruno, a gente é novinho, tá? Verdade. Nós tem menos de 25, Mais 20. Mas assim, não tinha esse percussão. Porém, o bullying, explicando para você, hoje se enquadra, como crime. E tudo que é relacionado a bullying é só quando você se sente ofendido. Careca, vou dar um exemplo. Não estou fazendo bullying, gente. Se você não riu, fechou o rosto, você não gostou. Mexeu com o seu emocional. Mas, hoje, qualquer tipo de brincadeira, ela pode levar uma criança ou um adolescente a um nível, de cansaço mental, de estresse, e prejudicando essa criança, esse adolescente. Então, a gente, antes de mexer ou brincar com alguém, a gente tem que saber muito bem o que falar.
né? Até porque nós temos nomes, nascemos, fomos registrados, né? Temos nome. Uns brincam aí de certa forma, né? Mas assim, quando alguém deixa, não estou falando que é permissivo, mas tem gente que gosta, né? Eu tenho um amigo meu, o nome dele é Fabiano, mas sobre tudo isso, não, pode me chamar de Binho. Mas nesse caso que o Bruno colocou, você falou que é um crime chamar. E quando acontece isso na escola? Então, a diretora ela tem que, se o caso for levado à direção, assim, é bem extensivo, tá, Biruta? Assim, é uma situação que hoje se enquadra. O bullying e o cyberbullying. Cyberbullying é quando acontece via internet. De internet. Tá? Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação, porque às vezes a brincadeira ela chega num nível muito grave. E hoje, eu não sei, né, a gente de frente ao Conselho Tutelar, a gente tem um crescimento de casos de crianças e adolescentes com índices de problemas mentais muito grande. Nervosismo, enfim, que chega... Então, assim, a escola ela deve chamar os pais, os responsáveis, conversar, e se aquela brincadeira persistir daquele modo, né, que seja ofensivo, deve ser feito um registro. Tá, mas a minha pergunta é assim, qual é a função do conselheiro nesse momento? Conselheiro, tudo aquilo que é relacionado, cometido como se fosse, que é crime, é delegacia, não é o conselho nesse momento. O que pode ser... a escola tem que comunicar ao conselho? Sim, pode comunicar ao conselho. Então, naquele momento, quando você chama os pais responsáveis, os pais responsáveis, ele tem a atribuição de acolher o filho, tanto na saúde, tanto na veste, né, na alimentação, na educação. Então, ele vai entender se aquilo está prejudicando seus filhos e procurar seus direitos. Quando esses pais não fazem isso e alguém possa, de certa forma, tanto ter a escola também, falar, olha, aconteceu isso, estamos sentindo a diferença da criança, e comunica novamente à criança que algumas atitudes não foram feitas para que aquela criança possa reverter aquele quadro, aí sim o conselho entra e atua, né? Exigindo dos pais que eles possam fazer, né, aquilo que o ECA e a sua obrigação, que você já sabe, né? Quando você já nasce, você é filho, você tem filho e vai passando de geração. Bruno, meu amigo. Leandro, trabalho muitos anos na área da saúde e vejo muitos adolescentes hoje se cortando, depressão, estão muito depressivos, hoje não querem sair de casa, não querem ir para a escola. Isso está atingindo, então, a mente das crianças, correto? Então, hoje, o que o conselho pode fazer? Dar uma palestra nas escolas? O que o conselho hoje pode fazer para evitar muito isso com as crianças? Então, Bruno, é muito fundamental, né, tanto a escola quanto os pais, observar o comportamento dos filhos. E logo muda. Logo muda. Não sei se você já viu, né? Muitas das vezes a gente passa de um caloção de um adolescente de casaco. Tem alguma coisa errada. E aí, primeiramente, é os pais. Quem tem que detectar? Os pais. Mas geralmente esses adolescentes é porque sofreu algum tipo de negligência, maus tratos ou até mesmo abuso. E aí, quando o conselho tutelar ele recebe a notificação, a comunicação, ele seja da escola, seja de um pai, do responsável, seja de onde vier, né? Nós vamos notificar, vamos conversar com esse adolescente, levando para a nossa equipe técnica, tá? Para que o psicólogo possa conversar e aí nós vamos entender se há uma necessidade de encaminhar para a rede, né? Porque o psicólogo hoje do Conselho Tutelar, ele não faz, né? Como é que fugiu agora da mente agora? Ele faz só uma avaliação para que possa encaminhar se é para o psicólogo, psiquiatra, um neuro, e dali em diante nós vamos acompanhar até que seja sanado. Porque são 3 especialidades diferentes, né? Sim. O psicólogo vai começar a atende a mãe, atende o pai, atende até o diretor para saber o que está acontecendo com a criança no colégio. Lá no conselho não. No conselho primeiramente vai chegar os pais, vai atender um dos pais para entender um pouco. Depois são 4 sessões, primeiro os pais, 3, né? Se haver a necessidade de umas 2
remarcado, e dali a gente vai entender para que lado tem que ser direcionado na rede. Na rede. A gente tem um problema muito grande hoje, né? Eu não posso deixar de falar isso. O conselho vem, atua, né, com suas atribuições, tem até a requisição para encaminhar, né, para a saúde, e muitas vezes a gente esbarra, sabe no que você já foi da saúde, você sabe a falta de neuro, uma falta do psiquiatra, uma falta do psicólogo. Eu não sei, hoje não temos em Austin psicólogo, temos neuro, temos psiquiatra. Tem essa carência, né? Atendimento. Então, Leandro, o que eu tenho para te falar hoje é as especialidades foram divididas. As clínicas da família ficaram com os clínicos e pediatras. Tem uma especialidade ou outra na clínica, mas a maioria está em Nova Iguaçu. Eu acho que na Dom Valmor tem neuro, tem psicólogo, no Vasco Barcelos também, porque são lugares onde tem os Mais especialistas. Centro, alguma coisa assim? Centro de Nova Iguaçu. Todas as especialidades estão nessas duas unidades. Aham. Por quê? Seria bom, sim, Austin ter uma URG hoje para atender com especialidade. Seria bom não, fundamental. Fundamental. Ainda mais porque é o direito da criança e o direito dela é prioridade. Você sabia disso? Não sabia. Qualquer atendimento público ou privado, a criança ela tem prioridade. Eu não sabia disso. Mas o maior problema que eu vejo, que eu trabalho na área, é que às vezes os pais não dão continuidade ao tratamento. Começa a se tratar, passou ali, dá um remedinho para a criança melhorou, para de se tratar. Não tem acompanhamento. Você está falando com psicólogo, com psiquiatra, com neuro, com vários, porque às vezes eles falam que não tem. Qual a sua visão contra isso, César? Sua visão? Então, assim, eu acabei entrando nessa parte que eu tenho evito de entrar. Mas assim, a gente tem uma dificuldade hoje muito grande na área da saúde relacionada a isso. Porém, o Conselho Tutelar, ele faz o acompanhamento, ele encaminha para a rede. Um exemplo hoje grande, se for identificado algum caso de violação, vamos entrar nessa parte aí hoje, a gente vai encaminhar para o órgão competente. Se a gente vê que há uma violação que você fala de direitos da criança, Ah. seja ele sexual, seja ele na agressão, Isso. físico, Ser bem verbal, específico, isso aí psicológico, né? Vamos lá. Então assim, houve uma quebra de vínculo familiar, vamos caminhar para o CREAS. Entende? Correto. Então assim, hoje a gente tem um sistema na saúde que falta um pouco ainda, né? Porque assim, as crianças hoje sofrem. Depois deixar aqui um adendo para vocês, depois dessa pandemia, o índice de crianças, né, com TDAH, autismo, enfim, por aí afora, muito grande. aumentou muito, né? Muito grande, desesperador, entendeu? Muito assim. Muito grande. Você tem assim dados, alguma coisa assim específico? A gente ainda não conseguiu aferir dessa forma, para ter um dado. Só que assim, o nível de atendimento aumentou no Conselho Tutelar, tá? E assim, é até engraçado que cada região, às vezes a gente consegue... Em Nova Iguaçu nós temos 5 conselhos e a gente conversa entre a gente, tem nosso grupo, né, estuda casos, né, tiramos dúvida um dos outros, né? Que a gente não somos sabedores de todas as coisas, a gente precisa ter esse diálogo Isso. também. E assim, geralmente em Austin tem um índice de pessoas se automutilar. Você já pegou algum tipo de caso assim, mais ou menos? Já fizemos até no conselho, né? Tempos atrás, nós fizemos uma roda de conversa de adolescentes que passaram por isso, superaram, para conversar com os outros que estavam passando. Muito legal. Porque isso é a atribuição do conselho, trazer conhecimento, né, para que esses adolescentes possam adquirir de maneira diferente e superar tudo aquilo que esteja passando naquele momento. Uma das atribuições do conselho é aconselhar os pais, dialogar. A gente é que brigar, não é. Nós estamos ali, Melo, Beruto, para dialogar. Quando há uma procura ao conselho, tem um casal e tá a briga por causa do filho, a gente vai sentar com um com o outro, pegar o relato de um, de outro. É necessário encaminhar para a Defensoria Pública. A gente não coloca palavras nossas.
As palavras são deles. São deles, né? Não são nossas. Nós somos um aconselhador, um órgão que traz harmonia para dentro do seu bairro. E é isso que nós tentamos trazer à população. Porém, de uma fala que eu vou deixar um adendo para vocês também, o João espancou um filho e tal, perdeu a cabeça porque o filho fez isso e tal, blá, 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 blá. Na lei não pode. E aí naquele momento o filho não quer ficar com o pai, há uma violação, teve que fazer um registro de ocorrência, e essa criança, né, hoje a lei até fala que o agressor que tem que sair da casa e não a criança. Então quando o agressor não sai, quando em tese a gente chamar o judiciário para determinar essa ação, nós temos que deixar a criança, né, com a família extensiva. E assim, causa-se um transtorno para essa criança também. Entende? Então assim, nós temos que proteger. E aí, a população lá fora não vê que João bateu na criança, espancou a criança. O que é falado dentro do nosso bairro é que o conselho tutelar tirou a criança. Que isso? É isso que nós temos que tirar da mente do povo, desmistiçar, sabe? O conselho é tido como um bicho papão. Leandro Matos, do Conselho Tutelar de Ausch, tá na entrevista aqui no canal do Biruta. Galera, dá o like, segue o canal, seja inscrito no nosso canal aí. Bruno, encaixa outra aí, Bruno. Leandro, Nova Iguaçu tem um programa aqui dos ônibus que vão nas escolas. Já acompanhou esse ônibus indo nas escolas? Às vezes os médicos trabalham nesse programa, ele direciona a mãe, direciona o pai, um responsável do aluno para procurar uma especialidade, fala onde tem, fala que tem que ir, que a criança tem necessidade disso. Até tem neuro no ônibus, tem psicólogo, tem todo tipo de atendimento para a criança naquele momento. Às vezes crianças cheias de piolho, maus tratos. A criança com ferida, porque foi beliscada pela mãe, foi batido pelo padrasto. Tem vários relatos que é feito. Você acompanha isso, você está no seu dia a dia. Inclusive, Melo, todos esses profissionais ele tem contato conosco e eles encaminham, né? Não é o FICAI, que geralmente você trabalhando aqui na família, você sabe, ou na UPA, quando chega um adolescente ou uma criança é atendida lá que há suposto maus tratos, é encaminhado para o conselho tutelar e logo em seguida o conselho vai visita a residência, notifica para entender o que está acontecendo, e nesses casos eles comunicam ao conselho, casos de caderneta de vacinação atrasada, casos, né, de questão de piolho, né, agressão do padrasto. E aí o responsável é orientado a tomar as devidas providências diante daqui, ó. Não é do Leandro não, é do Estatuto da Criança e Adolescente. Leandro, como lidar com o crescimento das drogas no meio dos adolescentes? Da criança em si. Hoje, o que nós podemos fazer quanto Conselho Tutelar é trazer palestras nas escolas, na comunidade, né? Manifestar tanto para os pais quanto para os alunos. E acionar o governo, né? Para que tome providência. Essas palestras que você fala, como se dá essas palestras? A escola te convida o órgão, como é que é feito essa? Nós colocamos à disposição das escolas, porque assim, eu vou na sua casa, vou bater lá. Você tem que abrir a porta, eu só vou entrar se você me convidar. Porque você pode me receber na porta e falar, não, volta amanhã. Então assim, nós colocamos à disposição, né? Como coloquei à disposição a você também, né? Isso. Então assim, nós abrimos, né, a voluntariedade, né, o compromisso com o Estatuto da Criança e Adolescente, entendeu, Melo? Para que possamos estar dentro das escolas, dentro dos clubes, informando os pais e alunos, né, a comunidade, para que possa amenizar. Não é só as drogas, é a gravidez na infância. Correto. Eu falei drogas porque... Não, mas eu tô te dando a ideia. Isso, Entendeu? Então, assim, isso é importante. Eu posso citar aqui para vocês, se vocês têm alguma palavra, alguma frase que fez efeito na vida de vocês quando adolescente e jovem, de um adulto.
referendo uma coisa boa? Eu tenho. Eu creio que vocês também têm. Então, quando alguém vai, né, a uma escola trazendo conhecimento, mostrando uma verdade, né, falando que aquilo é errado, que aquilo prejudica, né, a gente tem um índice muito grande de alguém parar para ouvir e seguir. E porque também dizem que o vaso de casa não tem honra, tem que vir de fora, né? Nós estamos aqui, o Bruno foi diretor da Clínica da Família, e o Bruno já relatou que ele teve casos que ele ficou com o coração partido da situação que ele viveu. Já teve algum caso que te deixou assim, de coração partido, assim, uma coisa que você olhou e falou, meu Deus, como eu vou resolver essa situação? Então, já passei por alguns, né? Eu vou citar um que me emociona muito, quando você falou em meus olhos enchem de lágrimas. A gente não pode dar nome, não pode dar, mas eu só vou dar uma referência a vocês. Eu peguei uma situação de uma família que morava debaixo daquela alta tensão, né, que é da Eletrobras, né? E aí, muito risco, família humilde, a casa, sabe, em estado de calamidade. E aonde eu me sensibilizei, porque existia 4 crianças lá. E aí aquilo me incomodou, sabe? Porque assim, eu sei que o ECA, no artigo 23, diz que não é por falta de casa, né, de moradia, não é por falta de alimentação, que pode tirar os filhos dos pais. Mas nós, como cidadãos, podemos fazer, não só como conselheiro, eu olhar para essa situação, né, e direcionar essas pessoas, aconselhar essas pessoas a ir para o caminho certo. E aí é onde eu pude, minha primeira vez que aconteceu, eu estudando, comecei a olhar, eu falei assim, cabe a gente direcionar e acionar o Ministério Público, porque essa família tem direito à dignidade, essas crianças têm direito à dignidade. Acionei o Ministério Público acionou a assistência social, a assistência social foi até a casa, quando olhou lá, a casa realmente estava em risco, constatou a Defesa Civil que estava em risco, foi tirado, foi para o aluguel social, hoje eles estão dentro da Minha Casa Minha Vida, ou seja, tendo dignidade e o direito à saúde, direito à alimentação, direito à vida, né, com dignidade. Isso me emociona muito e assim, foi uma das grandes vitórias que ser conselheiro, para mim, é você olhar o mundo com outros olhos, ou seja, olhar o mundo da infância e juventude diferente. Muito bom, galera. Tá vendo aqui? Nós estamos falando com a verdade. Canal do Biruta não tem, não tem pão na manteiga. Aqui é a verdade. Vocês lembram que meu primeiro entrevistado está aqui do meu lado, Bruno Melo, diretor da Clínica da Família. E na época eu fiz uma pergunta a ele, ele também chorou aqui no canal do Biruta com a situação de uma senhora. Hoje eu estou aqui com Leandro Matos, chorou também falando de uma criança da situação. Então, para vocês verem que aqui a verdade impera. Bruno, meu amigo, faça mais uma pergunta aqui pro nosso Leandro, amigo. hoje na mídia só se fala no que houve no colégio em Auchi, em Nova Iguaçu, Colégio Kerma. Muito bom. Sobre aquela briga que foi um Dois grupo de amigos, 2 adolescentes, né? 2 adolescentes. Mas marcaram aquela briga? Foi marcado, porque tinha um montão de gente já mandando tirar a camisa, apertando a mão, brincando. Tipo, foi uma brincadeira. Só que tinha uma criança que estava com a faca naquele momento ali. E o vídeo está rolando na internet. O que você tem a falar desse episódio? Então, Bruno, inclusive o Conselho recebeu a comunicação. A gente, nesse momento agora, né, inclusive a diretora ela entrou em contato e eu informei que o primeiro momento, né, que é ser feito é comunicar a SAMU, chamar a SAMU, a autoridade policial. Por quê? Quando ela explica que havia marcado aquela briga, ao vídeo os dois concordam. A violência ela começa a partir dos dois. Então assim, e o que é feito? O conselho não pode atuar nesse momento, até porque a responsabilidade são dos pais. Muito importante isso, hein? A responsabilidade são dos pais, tá? Eu tirei aqui, né? Porque assim,
vou ler aqui para vocês, primeiro, né, que é referência do artigo 107 do ECA, para a gente entender um pouquinho, porque assim, as pessoas ficam se perguntando, cadê o conselho tutelar? Ouvi muito isso, tá? Né? Isso. Aí é o artigo 107, a apreensão de qualquer adolescente ou local aonde se encontra, né, recolhido serão incontinente comunicado à autoridade judiciária competente e à família do apreendido e à pessoa por ele indicada. Ou seja, aquele que cometeu o ato, né, vai esperar o judiciário. Beleza. E o que sofreu a ação, embora também provocou, porque ele foi de livre e espontânea vontade para brigar com você. Obrigado. Tá? E a agressão é crime, é delegacia. Agora, tem que automaticamente chamar a saúde, né, que era a SAMU, que nesse momento o conselho não tem como atuar. Como é que vamos discutir quem estava certo, quem estava errado, e até também não é conclusão do conselho, porque é da polícia. Tá? Então, assim, nessa situação, os órgãos foram acionados, né? A escola também fez o seu papel e o registro foi feito. Então, assim, nós esperamos que todos possam pensar, os pais, os responsáveis, para que isso não venha a se propagar mais e mais. Mas o conselho está acompanhando? Sabe, o conselho sabe o que está acontecendo. A escola comunicou já ao conselho, colocou tudo em ata, né? Ela oficializou o conselho e o conselho está observando. Eu tive oportunidade hoje de ver também, né, a avó, que deu uma entrevista, estava lá na posse, na qual o adolescente já ia ter alta também, está bem, né? E a nossa preocupação é que o responsável possa procurar ajuda psicológica para esses adolescentes, para entender o que está acontecendo, que fim levou essa situação. Pela situação da avó, não é o primeiro relato. Sim, eu vi. Então, o que acontece? Deixa eu te interromper. Pela situação da avó, não é o primeiro relato, que é da briga dos dois? Ou... Não, da criança, desse adolescente, tá aprontando várias outras coisas. Que isso? Mas eles são amigos. Eles saem, eu acho São que amigos, brincavam juntos. Gente, mas o Bruno tá falando que não é. Ele continua. continua fazendo. O que eu acho que. Continua não, né? Ele teve esse ato, mas teve outros para trás. Tem vários outros. Caraca. A avó relatou outros também. Essa parte eu vi que ela falou que eles eram amigos, né? Tinham as brincadeiras de briguinha e tal, mas assim, dessa profundidade que teve outras situações, não. Do adolescente. E o que eu tenho para falar hoje para os conselheiros, para a justiça, é que às vezes o adolescente começa como um adolescente, daqui a pouco está com 17 anos, está com várias outras passagens, porque não é tratado agora. Então, Elo, essa situação que você falou hoje, a responsabilidade hoje seria, né, do CRAS, né, de buscar essa família, entender, passar pelo atendimento lá, entende? Tudo que acontece dentro do município que precisa ser sanado na questão desse situação, até a qual vocês perguntaram outrora, né? A gente não estava gravando, mas se viu uma criança na rua lá em Nova Iguaçu, ou a mãe... uma mãe no sinal... A responsabilidade hoje é da assistência social, entende? Então, assim, a gente tem que saber, né, entender qual é a função de cada um. Nós temos uma URG. Essa URG, nossa, hoje ela é composta de saúde, educação, né? Vai me lembrar, psiquiatria, psicológico, enfim, agente de saúde, são eles que formam um globo hoje para que mapeie, né, o município, e o município tem a sua assistência. Então, assim, é importante lembrar que nesse momento quem deve fazer esse primeiro contato é o CRAS, tá? Tá, mas é uma situação. Eu passando num sinal, eu vejo uma mãe com uma criança, eu posso denunciar? Sim. Denunciar que eu digo assim, eu posso ir... Então, você falou uma coisa bastante interessante. Hoje, o que a gente pode fazer, nós temos vários canais para fazer qualquer tipo de denúncia. Essa denúncia seria direcionada aos conselhos vinculados, que vão acionar
né, a secretaria correta a fazer essa ação e essa abordagem, tá? Então, assim, sempre a assistência, ela vai, muitas das vezes, não é o correto, mas pede ajuda do conselho tutelar, tá? Porque, tipo assim, tudo que fala tudo que acontece com uma criança ou um adolescente hoje, as pessoas, assim, já lembram do conselho tutelar. E não é, nem tudo, não é conselho tutelar. Jogam muita coisa lá que não é, né? Atributo da... Eu vou te dar um outro adendo para você, que é muito importante, é o seguinte: o adolescente cometeu um ato fracional, que é análogo ao crime, né? Então, assim, o conselho não atua nesse momento. Crime é a Que é polícia. polícia. É isso que eu quero deixar para você. Quando a mãe, né, hoje existe um erro muito grande no município, né, não por causa do município, tem muitas pessoas que assim falam, relatos, né, através da assistência, que a gente sabe, Centro Pop, né, que vem de outro município, traz uma criança e aluga a criança para poder andar ali e fazer vendas ou pidente, né? Sério isso? Sério. Só que assim, como é que tu vai fazer uma ação? O município ele tem que fazer abrir um estudo para saber como fazer essa abordagem. Que isso? Como é que é a rotina de um conselheiro tutelar? Rapaz, a rotina é meio árdua, né? A gente costuma dizer que não tem um dia tranquilo no conselho. Vou te dizer por quê. Eu falo dia, mas eu estou querendo me referir ao final de semana. Porque, pelo que eu estou vendo... Não, mas assim, eu vou te responder, vou aqui. O conselheiro, ele tem as suas demandas lá, a gente tem, são 5 conselheiros, né, um colegiado, cada um tira um plantão no dia da semana, meu plantão no dia da terça-feira. Então, pessoal, deixa para fazer na segunda, na quarta, brincadeira. Então, assim, onde nós podemos ser acionados pela delegacia, pela UPA, pela clínica da família, né, hospitais, delegacias, ensino, juizado, né, e outros órgãos competentes. E ali também nós temos atendimento diário no Conselho Tutelar, onde a gente recebemos a comunicação de maus tratos, de abuso sexual, quando também não vem quando vem da escola, né, e quando também vem por conta própria, né, e é bastante importante, né, nós frisarmos, porque assim, todos que estão me ouvindo agora, que vão ouvir, né, a criança, quando ela sofre qualquer tipo de violência, é muito ruim ficar revitimizando, e principalmente quando acontece de um abuso sexual. Então, assim, eu acho que tem que ter o maior zelo e preocupação, não botar essa criança exposta, e sim o responsável ir fazer a comunicação. Porque a revitimização, ela traz danos mentais, psicológicos, né? A maioria dos abusos hoje são familiares. É um padrasto, avô, um tio, um irmão. Então, a pessoa às vezes está sendo abusada, está acontecendo crime, e às vezes o parente sabe, mas não denuncia. Então ele pode responder por isso também, não pode? Também. Se a mãe está vendo... Conivente, pô. Conivente. É crime. Entendeu? Não precisa, vamos aqui, uma coisa prática aqui. Se eu sair daqui agora, eu descer a calçada, cair, quebrar uma perna, e você falar, eu estou atrasado, eu tenho que ir embora, e não me socorrer, você comete um crime, né? Caraca! Então, assim, é muito importante, porque assim, as pessoas costumam dizer, a criança é o futuro da manhã. Se ela não tiver um bom presente, ela nunca terá um futuro. Eu concordo com você. Isso aí, a criança é o futuro da manhã. E o presente dela? Se eu for, tem jeito. E você falou uma coisa, o Bruno, que assim, a gente vive isso quase todos os dias. Isso também me comove, me entristece muito, me traz assim, uma tristeza muito grande no coração de saber que eu tenho o teu sangue e eu consigo fazer, ou você consegue fazer. Eu bato palma para vocês. O Bruno, diretor da clínica, deve ter passado inúmeras vezes lá que às vezes chega uma mãe, né? E quando fala mãe, adolescente, uma criança com a outra criança para ser atendida, e às vezes, o Bruno até explicava aqui que às vezes a pessoa chega na clínica da família, mas ela não é para ser atendida na clínica da família, não é isso, Bruno?
É para ser atendido na UPA. Na UPA, porque é emergência. Isso aí. De repente é um caso de polícia que não é, mas chegou no seu colo. Aconteceu. Leandro, vou te contar um caso aqui agora. Muito interessante. Sabe o que aconteceu? Chegou na clínica da família. Eu estava no Heraldo Sardinha na época. Teve 2 casos que eu vou contar muito rápido aqui. Chegou a mãe com a criança, passou pela médica, a médica, tem alguma coisa errada. A criança começou a mexer com a criança não parava de chorar. Quando começou, olhou, investigou, pede para ir para a UPA. Leva essa criança para a UPA. Levou para a UPA, viu que houve um relato de abuso sexual. E outro foi que a mãe chegou com a criança na UPA, eu trabalhava na UPA nesse momento. Quando chegou lá, já viu que era o padrasto que estava cometendo o crime. Com a criança, não devia ter 2 anos. Quando cai no colo do Conselho Tutelar isso? Então, nós temos que ter muita experiência, né? Buscar no ECA, respaldo, temos experiência para poder acolher, nunca ouvir a criança, tá? Para não revitimizar ela. O responsável vai fazer a comunicação, nós vamos entender essa comunicação, vamos fazer o encaminhamento. Com licença, você falou que o responsável acabou de cometer o crime. Mas o responsável nunca vai levar. Nunca. Duvido. Então, e como é que você vai ouvir o... Às vezes leva, porque não sabe o que está acontecendo. Eu vou contar aqui para vocês, mas assim, eu vou falar nas vias que acontecem normais. Isso aí é uma via anormal. Anormal, isso. Então assim, e aí a gente vai encaminhar para a delegacia, da delegacia vai fazer o registro de ocorrência, o responsável volta, nós fazemos uma notícia de fato ao Ministério Público do ato que aconteceu, pedindo, né, que o Ministério possa agir de mais rápido possível, para que essa pessoa que comete o ato seja, né, supostamente o abusador, que a gente não pode acusar, né, não pode falar que foi ele que abusou, mas supostamente seja tirado, né, no meio social, né? Agora sim, eu vou te dizer outra. Aconteceu já uma situação de que nós atendemos uma adolescente e a adolescente expressou essa situação e aí eu não consegui contato com a mãe, não conseguia e aí em determinado a pessoa foi à escola e a escola não estava lá e aí a escola liga pra gente, eu falei, pode mandar vir. Veio para o conselho tutelar, no conselho a gente já acionou a polícia e já saiu dali encaminhado já para os trâmites normais. Entende? Então assim... Porque isso é crime. Crime não vai ser o conselheiro que vai resolver, não vai ser a UPA com os médicos, com... Que eu quero a gente só notifica. O que eu quero deixar bem esclarecido para vocês, assim, tem muitas pessoas que falam assim, não é atribuição do conselheiro. Mas o ECA me fala para mim que é atribuição do conselho aconselhar os pais. Veio para cá, não há ação do conselho nesse momento. Eu tenho que auxiliar ele para onde ele deve ir. Entende? Correto. Então assim, mas isso não é comigo não. Não é dessa forma. Mas quando eles vão lá e levam esse relato para você coloca no seu livro de ata? Porque o que acontece? Ele depois vai ter outro relato sobre isso. Então, o que acontece? O abusador nunca paga, né, Leandro? Ele nunca vai parar de... O abusador, ele sempre quer continuar. Quando não faz com um, nós quer fazer com outro. Nós temos fatos, né, narrado. Eu não posso nem comentar de certa forma, porque assim, não tem como conversar. Porque a gente narrado pelo que cometeu o crime? Não. É muito grave e assim, como ele está falando, ele volta de novo à cena, entende? Jesus. É complicado. Não tem nem como dar exemplo para você. Eu falo, não tem como falar João e Maria, porque... Não dá exemplo, porque eu me coloco, eu fico me colocando na situação do ser humano. Porque você, antes de ser um conselheiro tutelar, você é um ser humano. Sim, é muito difícil. Eu saio todos os dias, eu oro a Deus e peço que proteja sempre minha família, né? Até porque, como eu falei anteriormente para vocês, nós somos garantidores de direito. Muitas vezes as pessoas não entendem que a atuação do conselho, né, é a correta, porque o ECA fala isso. Só que ele fala, o conselheiro Leandro tirou o filho do Bruno Melo. Bruno Melo com ego, a gente não sabe, né? Eu falo, Leandro, porque assim, eu jamais seria um diretor de uma clínica da família, jamais.
Não dá. E eu acho que o conselho tutelar também não, porque se eu me deparo com uma situação dessa, você tem que ter muito estômago para isso, tem que ter muita sabedoria. Biludo. Acho que é por isso que você hoje é do conselho tutelar, né? E você teve, porque se eu me deparar com uma situação dessa, eu não sei que eu sou. O cara estupou uma criança de 2 anos, abusar da criança. Biluta, eu acho, como o Leandro tem o mesmo sentimento que eu, o sentimento de ajudar o próximo, de ser útil para a população, a gente é grato, porque a gente foi escolhido para isso. Isso aí. A gente, não é, às vezes a população não escolhe a gente. Isso aí. Deus já escolheu a gente para colocar Isso a aí, gente isso para ajudar o aí próximo. sim. Sabe o que eu acho legal, Bruno? Você falou uma coisa muito importante, cara, que me deixa muito alegre, é o seguinte. Não sou melhor do que ninguém, eu sempre defino isso, né? Cada um tem a sua trajetória, tem o seu brilho, lógico. Assim como o Biruta tem o seu brilho, você tem o seu, né? Às vezes as pessoas chegam lá, cadê aquele conselheiro? Eu esqueci o nome dele. E a pessoa vai fazer referência, não, que brinca pra caramba, conversa, bate papo. Então assim, eu acho que no dia que você entender que ser conselheiro é você recepcionar todos de braços abertos, acolhimento, abraçar e saber direcionar as pessoas para o caminho certo e correto, cara, o mundo vai melhorar bastante. Não só lá, no mundo. Em qualquer segmento, né? É isso aí, galera. Me aconteceu uma coisa muito interessante hoje. Fui numa clínica. Quando eu cheguei à clínica, quando eu estacionei minha moto para falar com a diretora, uma paciente rolando no chão, me abraçou, levantou, me abraçou, Bruno, pelo amor de Deus, me ajuda. Tive que levar ela para emergência psiquiátrica, que ela estava surtando. Chamei o parente e larguei tudo que estava fazendo para tentar ajudar essa pessoa. Reflexo quando você foi diretor da... Não é reflexo, não, reflexo. É o nosso dia a dia. Tá. Hoje, o Biruta, como o Leandro, se ele vê qualquer ação, ele vai largar tudo que está fazendo para ajudar o próximo. Porque a nossa reação hoje é o próximo. Às vezes a gente deixa nossos familiares, um churrasco que a gente está fazendo. É isso, então eu pergunto porque, cara, que seu conselheiro tutelar, você foi diretor, mas o cara é conselheiro tutelar. Você relatou um fato de uma senhora que você chorou, ele relatou um fato de uma criança. Eu sou muito emotivo. Aí você chega uma situação para você que vem no seu colo, ela tá sendo abusada pelo... Aí tu vai olhar a cara do cara. Eu não sei se eu tenho... Por isso que eu bato palma para esses caras, meu irmão. Por isso que eu fiz questão, falei com o Bruno, conversei com o nosso produtor Dani, falou, vamos chamar esse cara, vamos conversar com esse cara. Esse cara tem muito conteúdo, esse cara tem muita coisa para somar para a população de Austin, população de Nova Iguaçu em si, do nosso bairro. Porque, irmão, tem acontecido muitas coisas aí, eu fico olhando e falo, cara, como é que o conselho tutelar funciona? A gente precisa saber e a população precisa saber disso, cara. Então, é importante, eu vou passar aqui um ponto, né? O conselho tutelar está hoje aberto, né, das 9 às 17 horas. Então, qualquer pessoa que tiver dúvida em questão do conselho, nós estamos lá para atender, né? Seja ele a comunicação, né, como o pessoal chama de denúncia, que a gente tem que desmistificar essa situação, não é denúncia, é comunicação. Nós temos o canal do Disque 100, bastante Disque importante. 100? Disque 100. Disque 100 você liga, não precisa se identificar. Então assim, gente, denuncie, não deixe, não seja conivente a situações... Mas vamos lá, vamos explicar. O Disque 100 cai aonde? Então, no Centro de Direitos Humanos. O Disque 100. Disque Denúncia. Disque Denúncia. Disque 100. Tá. Lá você tem que ter um endereço, você tem que ter ponto de referência, o nome das crianças não precisa ser todo e o nome do responsável, se souber também. Então assim, nós temos que fazer a nossa parte. O Conselho Tutelar está aberto também, recebemos também, né, essa comunicação de cada um de vocês, onde haja negligência, onde haja aquilo que afeta a integridade física de uma criança, mental, sexual. Então assim, o Conselho Tutelar vai receber você também com discrição, não vai ser identificado de hipótese alguma quem fez a denúncia, tá, Biruta? Tá, Mel? Então assim, é importante a sociedade abrir a boca
e denunciar aquilo que está sendo feito. Sabe por quê, Biruta? Do lado da sua casa, às vezes está acontecendo, às vezes você não sabe, mas às vezes você também sabe. Ou desconfia. Desconfiou? Denuncia, diz que sem. Desconfiou, diz que sem. E tem o WhatsApp também dos direitos humanos também, que Pode falar aqui? eu tenho que pegar aqui, né? Eu não tenho de cabeça, mas a gente deixa vinculado aí, pessoal. Pode deixar na descrição, vou deixar na descrição embaixo aí. Na descrição embaixo, o Disque 100, para todas, né, for passando. Então, assim, é uma situação muito importante, porque você vai salvar vidas. É isso aí, galera. Deixa seu like, dá o clique, seja conosco aqui no canal do Birutas. Vem com a gente porque nós estamos aqui com o Leandro Matos, cara do Conselho Tutelar. Esse cara é comunicativo, é um cara de coração aberto. Tá aqui no centro de Auschwitz, andando aqui, ó, o tempo todo. Procura ele se você tiver algum problema em relação a essas crianças. Não vamos se negligentes naquilo que nós podemos ajudar. Valeu, galera. Bruno Melo. Não seja convivente com crime. Obrigado, Bruno Melo. Faça mais uma pergunta para o nosso amigo. Leandro, hoje, o que eu tenho para falar para você se a pessoa quiser hoje pedir para você dar uma palestra numa escola, numa creche, qualquer outro lugar, né, que a gente fala. Centro de treinamento para criança. Centro de treinamento. Muito bom, muito bom. Fui convidado agora para no centro. Só que eu já estava até para agendar. Só que houve a troca lá da direção. Eu estou esperando a assistente social ela fazer o comunicado para a gente aqui, daqui do nosso bairro, tá? Pô, legal, legal. Do nosso bairro. Vou deixar em off, que daqui a pouco vai ter filmagem, a gente vai estar lá. E assim, é muito importante essa palestra. Então assim, pode acionar o conselho, não só eu e o Leandro, mas os conselheiros estão habilitados, tá? Eu gosto de dar essa ênfase porque o Conselho Tutelar não é só o Leandro hoje, nós somos 5 conselheiros na qual nós demandamos a decisão, não é só do Leandro, é dos 5 conselheiros. Então, não tem eficácia, Bruno, qualquer tipo de autonomia do conselho com uma assinatura. No mínimo são 3, ou seja, para fazer um colegiado. Isso. Tá? Então, assim, que é a maioria, né? Que é a maioria. Porque assim, e eu gosto de dar ênfase porque assim, nós temos um alinhamento muito bom, muito importante, com o mesmo pensamento, com a mesma linha, porque senão o trabalho não anda, sabe? Certo que algumas decisões que o Bruno possa ter, eu não posso concordar, mas nós vamos ver qual é a via de fato, maneira de se lidar. O que você está querendo dizer é que se eu quiser que o Leandro dê uma palestra, eu não posso convocar o CPF Leandro. Tem que pedir ao Não, até pode, mas eu quanto colegiado, eu convido o meu colega, meus pares, entendeu? Aí. Então, não são obrigados, assim como também não eu, entendeu? Mas faço esse convite, porque ali, uma cabeça, ela pensa, 2 pensa muito mais. E nós temos a nossa equipe técnica também do Conselho, que faz parte, junto conosco, dessas palestras, como psicólogo e assistente social. Pô, muito bom, muito bom. Precisamos conversar com o psicólogo também para entender, né? Tentar entender como está funcionando a cabeça das crianças hoje em dia aí, né? Porque tá complicado, né, Bruno Melo? Tem jeito. A realidade, tem muitas pessoas hoje fazendo tratamento que às vezes paga o tratamento no meio do caminho. Não é isso, Leandro? Um pai começa a fazer um tratamento, o tratamento começa, tipo assim, vai ter que ir em Nova Iguaçu no psicólogo. Primeira coisa que ele fala que não tem tempo, que não tem dinheiro, que não pode ir, hoje não dá, o dia da consulta não quer ir. O que vocês têm para falar para eles hoje? Então, Bruno, a gente tem que começar pelos princípios, né? Nós temos vários tipos de demanda, não vou dizer que é desculpa, né? Mas um exemplo, nós temos uma dificuldade hoje de CREAS. Nós tínhamos um CREAS em Auschwitz, hoje não temos mais, em Comendador Soares. E aí, nós atendemos uma população com baixa renda. Muitas pessoas saem da sua casa, da sua residência, andam 10 km para chegar no Conselho Tutelar. Agora imagina aí até Comendador Soares. Imagina aí até Nova Iguaçu. Então muitas das vezes esses atendimentos são perdidos no meio do percurso, não por negligência dos pais, mas sim pelas condições financeiras.
Quando eu falei para você lá no princípio que o Conselho Tutelar faz né, o trabalho, né, desencadeia o trabalho, a sua atribuição, e muitas vezes ele tem um impasse, né, de não termos hoje uma especialidade próximo do bairro, dificulta para muita família. Mas Auschwitz tinha ou tiraram? Tinha o psicólogo e tiraram. Tinha até na UPA lá da família. Na clínica Na clínica da família, perdão. E foi tirado? Pô, Se eu não me engano, só o Comendador Soares tem agora e Roma. Clínica da família da Roma. Vamos procurar saber. Alô, prefeito. Vamos procurar saber isso aí, hein? Ó, tá sabendo alguma coisa disso, Bruno? Não? Não, mas posso tentar procurar saber o que houve, porque tiraram, entendeu? Isso faz muita diferença na vida dessas pessoas, entendeu, Bruno? Nós, nesse percurso também, Bruno, encontramos muitas pessoas que negligenciam, até por umas, porque eu trabalho, se eu não trabalhar, como é que eu vou fazer? Enfim, a gente tenta conscientizar essas pessoas a importância do tratamento no Pará. Até porque nós entendemos também que muitas dessas crianças, né, desses adolescentes, pode ter algum tipo de situações como o autismo, TDAH, e não só um benefício, né? Porque não é isso vai ser um milagre para a vida da pessoa, mas vai ajudar a diagnosticar realmente se a criança tem ou não, e se tiver, tem esse direito, que vai ajudar os pais, fundamentalmente, para o tratamento dessa criança, entendeu? Além dele ganhar o benefício, ele também vai ganhar um cartão para ficar acompanhando a criança, então ele não vai pagar passagem. Pelo que eu sei, pelo que eu acompanho, a criança tem direito, às vezes é o CRAS que faz esse trabalho, que dá esse benefício, que ajuda esse benefício para os pais, e aí vai lá, faz todo o trâmite, o pai já não paga mais passagem, já levar a criança toda certinha, entendeu? Eu sei que às vezes é um pouco mais, a distância atrapalha muito, mas vamos tentar ver o que está acontecendo com a saída do psicólogo, porque de repente o psicólogo pediu para sair. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo com a área da saúde. Tem muitos que pediram para sair, eu não quero mais trabalhar, não quero trabalhar mais em Auschwitz. Tá, vamos procurar saber isso mesmo. Sabe onde eu aprendo? Quando eu vejo que João Batista chega, né? Jesus chega para João Batista, e aí tinha que se cumprir. E aí Jesus chega até ele e fala assim: Senhor, eu que tinha que ir a ti, e tu vens a mim? Não sou nem digno de desatar a sua sandália. Sandália dos seus pés. Que Deus, 100% homem, 100% Deus, foi até um homem e se colocou no lugar de servo. É verdade. Para obedecer o que o Pai tinha ordenado. Quem sou eu para que eu não possa servi-lo? Que isso, muito show do milhão. Galera, canal do Biruta, hein? Seja inscrito, dá o like. Conta pra gente aqui, tá quase terminando, mas eu não posso deixar de te perguntar. Você foi fazer o que na Bahia, menino? Ô, Biruta, eu assisto muita live, então tem um canal, uma live nossa também, vou te convidar para participar. Pô, participe, tá? Se quiser ficar à vontade de dar o canal aí. Tá, a gente sempre faz diante do nosso IG, né? No nosso Instagram, eu e Lavínia Pétula, uma menina que eu conheci através de live, eu não tinha conheci agora em Vitória da Conquista, na Bahia, e a gente conheceu nas lives e a gente surgiu uma ideia, vamos montar um grupo. A gente tem um grupo aqui em Conselho em Fortalecimento, que a gente reuniu vários palestrantes, vários mestres. Ela não é de Auschwitz? Ela não, ela é da Bahia. Caraca, legal. Aí sabe quando bate aquele... Cara, é uma pessoa, vocês têm que conhecer, maravilhosa. E aí começamos a dialogar e falando, conversando, fazendo. Só para você ter ideia, nós conseguimos ter hoje live, né, com o Dr. Murilo. O cara é fera. O cara, ele fala memória. Fugiu agora mas ele é o cara. E tal. Não. Ele, médico? Não. Ele é da área jurídica. Aham. Não é procurador, não. Fugiu agora o nome. O cara é top. O cara é fenomenal. Lauro Trindade, né? Bebel, Moisés Cecim, Emerson Freita, né? O Reinaldo Balbino. São pessoas
professor Leandro, são pessoas exemplares dentro do direito de garantia, são pessoas mestradas e tal, dentro do nosso grupo, onde trouxemos o grupo para todo o Brasil para tirarmos dúvida, criamos esse grupo. Conselheiro de lá do cantão lá, pô, tô na dúvida disso aqui, como é que agir? Sempre vai ter um para responder. Conhecimento. O que não pode faltar é a garantia de direito para a criança e o adolescente. E aí, nós conversamos e surgiu uma ideia. E a ideia é que esse foi o projeto Conselho em Foco. E aí, hoje foi lançado esse ia ser um lançamento, mas foi um pré-lançamento, porque chegando lá, nós tivemos uma oportunidade de conhecer pessoas lindas e maravilhosas, onde nos concedeu de estarmos elaborando uma nova edição maior, uma revista com mais conteúdo, com pessoas, né? Já tem pessoas maravilhosas, porque aqui a gente traz os conselheiros, né? De cada região, inclusive eu estou aqui também. Nós trouxemos aqui a assistente social do município também, Elaine Medeiros, né? Tem até aqui o vereador, né, Douglas Nadaz, que foi conselheiro tutelar. Isso, foi conselheiro tutelar. Isso. E vários outros, Laura Trindade, enfim, professor Leandro, trazendo à população conhecimento. É que nós precisamos hoje, é informação. A população precisa saber qual é o papel do conselho, qual é o papel da família, qual é o papel da sociedade, qual é o papel do município, que é o Estado. Isso. Leandro, o que você falaria para o Leandro de 20 anos de idade? Faz eu chorar, rapaz. Porque eu acho que eu não me arrependo de nada do que aconteceu na minha vida. Tinha sonhos, meus sonhos foram mudados e hoje eu me sinto uma pessoa realizada. Eu não faria nada diferente, sabe? Eu fui militar, meu sonho era ser militar, né? Fui fuzileiro naval e assim, a Bíblia diz que o homem ele faz planos, mas quem realiza é ele. E hoje eu sou um homem realizado. Então, o homem de 20 anos atrás não sabia o homem que eu iria se tornar hoje. Então, tenho uma família, tenho 3 filhos compostos dessa família, tenho pessoas maravilhosas que comportam ao meu lado, que trazem uma grandeza de espírito, pessoas que eu posso ajudar também. Isso faz a diferença. Eu tenho tios e tias, né? Eu não tenho minha mãe hoje, que é uma pessoa fundamental, extraordinária na minha vida, uma pessoa que me ensinou a ser esse homem que eu sou, sabe? Essa pessoa que eu sou. E futuro a Deus pertence. Vai perder. São várias coisas que acontecem como um conselheiro. Irmão, parabéns pelo seu trabalho, tá? É isso que eu tenho para te falar. O teu trabalho ali, como dos outros conselheiros também, que eu admiro muito, que é um trabalho muito árduo, entendeu? Que às vezes vocês trabalham 24 horas, às vezes de madrugada as pessoas ligam. Irmão, parabéns, tá? Obrigado, Bruno. Obrigado, meu amigo Beruta. Eu quero dizer a vocês que vão assistir, que estão assistindo, que eu saio daqui uma outra pessoa, Bruno. E creio que você não conhecia esse Leandro, por mais que você me conheça há bastante tempo. Acho que o Beruta a gente não tem uma intimidade assim, mas acho que ele pôde perceber um pouquinho. Tem o nosso amigo dele aí também. É só agradecer, porque assim, eu falo para vocês que a luta às vezes não é só contra nós, é contra um sistema. E nós temos que estar forte, perseverante, para que possamos alvejar aquilo que foi dado como missão para a gente cumprir. E em meio de tanta dificuldade, eu consigo transformar, né, pequenas soluções em grandes soluções. E espero que isso também possa ser exemplo para vocês, para a vida de vocês. Nunca se deparar com uma situação e achar que vocês são pequenos para resolver. Que às vezes a solução está apenas de você pegar um telefone e falar assim: amigo, que direção eu tomo?